Abra sua Bíblia em Atos. Queridos, você se preocupa com a opinião dos outros sobre a sua vida? Tem opiniões que nós devemos nos preocupar. Amém? Por exemplo, a esposa deve ter preocupação com o que o marido pensa dela. E vice-versa. Amém? Nós devemos pensar o que as autoridades pensam de nós. Amém? Eu lembro que quando eu desviei, se essa é a palavra, caí, desbandei, desmoronou, extraviei, escolhi um caminho errado, o caminho da perdição, da morte, da ruína, por livre e espontânea vontade, que ninguém colocou pedra para mim cair, foi eu mesmo que quis. Todo mundo podia saber o caminho errado que eu estava pegando, menos meu avô e minha avó. Chegava em casa, era aquela santidade, né? Porque eu me preocupava com o que eles pensavam sobre mim. Você não tem alguém na sua vida que você se preocupa? Com o que aquela pessoa vai pensar de você? Eu tenho um monte delas. Eu vejo que hoje, na igreja do Senhor, muita gente se preocupa com o que o pastor vai pensar, né? Se hoje a gente colocasse uma câmera sobre você, te monitorando o dia inteiro, mas uma câmera poderosa que pegasse de dentro para fora, pensamento e vento, e passasse para o seu pastor, passasse para a pastora Cleusa. Alguém falou assim, meu Deus. A gente ia se preocupar na hora, né? Nossa, a pastora ia se decepcionar comigo. Não é verdade? E nós pensamos, poxa vida, se fulano souber que eu fiz isso, e às vezes nós mentimos para nos proteger, nós vestimos umas capas, máscaras, mascaramos situações inteiras, para que alguém não descubra aquilo que nós estamos fazendo. Não é verdade? A gente para na porta do liquor store, dá aquela olhadinha para um lado, para o outro. Fala, não, 11 horas da manhã a pastora Cleusa não estaria passando nessa rua. Olha, eu te falo que cuidado. Cuidado, viu? Ela morava em cima de um lugar, do lado tinha um liquor store. Ela disse que acordou com a voz de um irmão da igreja, falando assim, então tá, fulano, mais tarde eu vou lá na sua casa. Ela disse que olhou pela janela, tá ele com a caixinha de 30 na mão. Aí ela falou, opa, que lugar, né, que ele foi escolher para comprar. Embaixo da janela da pastora. Estacionou ainda, debaixo da janela. O resto é que ela apanhou de tamanco na rua. Porque pai e mãe servem para isso, amém? E se não fizer isso, não é filho, é bastardo. Né? Uma outra situação, essa mesma pessoa, a gente pode chamar essa pessoa de sem sorte. Né? Estava num bar, e esse bar tinha cortina, e tinha uma única janela sem cortina naquele bar. E numa distância, eu daqui, eu não sei, você pode olhar quando eu falo do dorminhoco, eu não estou vendo no fundo, é mais na frente. Ó, tá mais uma dica. Porque eu não enxergo nem o fundo da igreja. Eu não sei, Danila, a Kênia, o Walter, vocês estão de olho aberto, fechado, não dá para eu enxergar. Eu tenho 4 graus no olho de deficiência e não uso lente. Mas a pastora tem olho de lince. De longe, uma distância como daqui lá do outro lado da rua, do posto, ela bateu o olho e ela falou assim para mim dentro do carro, aquele é o fulano. E aquilo na mão dele é uma garrafa de cerveja. Eu falei, sério? Aí ela pegou o telefone e ligou para ele.
Pastor, ela, eu estou vendo você. Eu sei onde você está, o que você está fazendo, com quem. Eu só não consigo entender por quê. Uau! Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Não é verdade? A gente faz de tudo para cobrir os nossos deslizes. Mas nós nos preocupamos muito em agradar as pessoas. Mas o Senhor vê todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Ele não só vê, mas Ele vê e Ele está pronto para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Jeremias 17:10 diz que Ele é aquele que sonda os corações. Ele sonda os pensamentos. É o mesmo texto que diz que o coração do homem é corrupto. Diz que o Senhor sonda. E essa noite eu quero falar sobre isso. Sobre nós mudarmos a nossa preocupação. Queridos, eu amo muito a pastora Cleusa. E eu creio que cada um de vocês também ama. Amém? Posso ouvir um amém? Aí, tá vendo, pastora? Todo mundo te ama. Mas ela não pode nos dar nada. Sabia disso? Com toda a sua doçura, amor, compaixão, ela não pode tornar um fio da nossa cabeça branco ou preto. Ela não pode, nós tornamos os dela, tá? Brancos. Nós temos esse poder a mais. Ela não pode aumentar a nossa vida em um palmo sequer. E muitas vezes nós nos preocupamos somente com o que ela pensa. E não nos preocupamos com aquele que tem poder, que tem a vida e a morte nas suas mãos, que pode todas as coisas. E nessa noite eu quero fazer um convite para você, para a gente analisar isso dentro da palavra de Deus. Amém? Atos 5, versículo 29. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos aqui estavam numa situação muito difícil. Eles já tinham sido proibidos pelos principais dos judeus de pregarem o evangelho. E eles tinham sido proibidos de mencionar o nome de Jesus. E tem um texto, na linguagem de hoje, que diz assim: se por acaso houver uma cura, o sacerdote falou para Pedro, não mencione que essa cura foi em nome de Jesus. Porque nós não queremos esse nome sendo espalhado. E nesse meio dessa situação, o apóstolo Pedro responde assim no 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Algumas versões dizem: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Gálatas, capítulo 1. Rapidamente, você passa algumas páginas. Você vai passar por Coríntios, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. E logo após está Gálatas, capítulo 1. No versículo 10, todos abriram? Todos têm Bíblia? Glória a Deus. Todo ministério de louvor tem Bíblia? Glória a Deus. Porventura, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Até aí tá bom. É um texto longo, não quero ler tudo. Paulo fala isso. Paulo fala: eu não procuro o favor dos homens, eu procuro agradar a Deus. E hoje, dentro da igreja, nós procurando o favor dos homens e ignorando o favor de Deus, ignorando agradar a Deus. Em João 16, Jesus ele fala sobre a missão do Espírito Santo. E ele fala que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele
começa a explicar, e a primeira explicação que Jesus dá é do pecado, porque não creram em mim. É a primeira explicação de pecado que o Senhor Jesus dá. Definição de pecado. E quando nós pensamos, mas você fala, mas eu creio em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Todos nós cremos no Senhor Jesus. Amém? Só que Jesus, ele é a palavra revelada. No começo de João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com, esse é Jesus Cristo. Mas nós cremos 100% na palavra de Deus? Porque se nós cremos 100% na palavra de Deus, nós deveríamos entender que o tempo todo, para cada atitude nossa, há uma consequência. Agora, eu vejo algumas mães, eu não consigo deixar de observar isso, fala para o filho assim, não faz isso, porque senão eu vou te bater, menino. O menino olha para ela e fala, vai lá e faz. Por que ele faz? Porque ele sabe que ela não vai bater, já prometeu tantas vezes. Agora, você acha que o Senhor Jesus é assim? A palavra do Senhor cai por terra? Se o Senhor diz que vai fazer, ele vai fazer. Se o Senhor diz que nesse exato momento ele está nos observando para dar a cada um de nós, segundo as suas obras, nós vamos colher. Amém? Se o Senhor diz que com Deus não se brinca, e que aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará, nós temos que acreditar nisso. Amém? E se nós passarmos a acreditar nisso, nós vamos fazer menos besteira. E às vezes, queridos, nós estamos sendo disciplinados por Deus. Nós estamos debaixo de disciplina. E nós não entendemos que estamos debaixo de disciplina. E Deus não abre exceção para ninguém. Como a pastora Cleusa costuma dizer, nem para o pastor André que tem olhos azuis. Né? E a Ieda também, que tem olhos azuis. Deus não abre exceção. Se o Senhor diz que vai acontecer, vai acontecer. Porque o Senhor é a palavra, e a palavra não cai por terra. Amém? Mas quando nós analisarmos isso, nós precisamos ir mais profundo. Eu quero perguntar para você, o que Deus pensa de você? Não precisa me responder, que vocês são muitos, nós vamos passar a noite toda aqui, e eu vou levar bronca. Em falar nisso, Ministério de Louvor, eu preciso de uma reunião com vocês depois do culto. Prometo para você que antes da meia-noite você sai daqui. Queridos, o que Deus pensa de você? Como é que Deus olha para as suas atitudes? Como é que Deus olha para a sua conduta? Mas nesse momento que eu te faço essa pergunta, eu te convido para sair daquele pensamento infantil de que, Deus está decepcionado comigo. Deus nunca vai se decepcionar com você. Porque Ele conhece todos os seus passos, os seus caminhos, e Ele conhece o seu coração. Aquilo que eu olho para você e falo assim, não, você não seria capaz de fazer isso. Isso ela nunca faria, isso ele nunca faria. Aquilo que eu olho para você e penso assim, Deus sabe que está no seu coração fazer. Então nós, seres humanos, não temos esse poder de decepcionar Deus. Sabia disso? É o cúmulo do ego e da soberba, achar que nós decepcionamos Deus. Nós não temos tal poder, nós não temos tal, como se diz, capacidade. Amém? Mas quando nós pensamos o que Deus pensa de nós, também não pode passar pela nossa cabeça de que Deus não nos ama mais. Por causa das atitudes que nós temos tendo, daquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus nos ama mesmo assim. Amém? A Bíblia diz assim que Ele não poupou o próprio Filho por amor a nós. O que Ele vai reter? Se alguém dá o Filho por alguém, o que mais essa pessoa teria para reter? Dinheiro? Riquezas? Amém? Fale isso para o seu irmão. Deus ama você incondicionalmente.
É difícil de entender, porque o nosso amor é condicional. Eu amo o Léo porque o Léo é bonzinho para mim. Eu amo a Juju porque a Juju é boazinha para mim. Eu amo o Emerson porque a boca foi feita para comer. Quer dizer, não, porque ele é bonzinho para mim. Entendeu? O nosso amor humano é uma troca, mas o amor de Deus não é troca. O amor de Deus, ele é incondicional. Amém? A comunhão com Deus é uma troca. Mas o amor de Deus não é uma troca. Não é, nunca será. Não foi. Amém? Mas quando nós paramos para pensar, também não tem a ver com salvação. Ah, Deus se decepcionou. Psst, riscou o nome dele no livro da vida. Ah, a Aida falou que ia vir no culto, não veio. Deus foi lá e... Onde é que está o nome dela aí? O anjo. Está aqui. Vamos apagar. Falou que ia no culto, não foi. Não tem nada a ver com isso também, não é disso. Então, quando nós nos voltamos para um pensamento infantil, do que Deus pensa de nós, nós esquecemos daquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é quando nós falamos o que Deus pensa de nós. Deus não tira o amor, Deus não tira a salvação, Deus não fica decepcionado, mas tem algo que nós perdemos. O que é? A unção. Nós perdemos a unção. Ah, mas isso não é bíblico. Eu vou te provar que é bíblico. Primeiro, nós precisamos definir unção. O que é unção? Unção é um poder que capacita a profetisa Alessandra profetizar durante o culto. É. Também. Mas não é isso. A unção é algo que capacita você a chorar na hora do louvor. Chorou, teve unção. Não chorou, não tem unção. Se houve cântico espiritual, o louvor teve unção. Se não teve, não foi louvor, não teve unção. Tem unção só quando a Débora canta. Não, queridos. Quando o Walter canta, tem unção. Também. Mas não é só isso. Nós não precisamos da unção de Deus para viver aqui na igreja, na esfera espiritual. Entre aspas, esfera espiritual, vocês entendem? Nós precisamos da unção de Deus para viver. Dia após dia. No seu trabalho, você precisa do quê? Da unção de Deus. Por quê? Porque você mudou de reino. Agora o que te acompanha é algo especial. E se você perder aquilo especial, as coisas vão ficar muito difíceis para você. Você vai tentar vencer no braço aquilo que só o mundo espiritual pode vencer. E aí é a hora que a gente se quebra e cansa. Já viu gente falar assim, eu estou estourado. O que você fez? Falou, não, nada. Mas tudo para mim é tão difícil. Já experimentou? Eu descobri que no sul, carrinho de mão é carriola. A Mana chegou lá em casa, eu falei, Mana, eu queria andar com a Catherine de carrinho de mão, ela não quis andar. E a Mana, de quê? Eu falei, carrinho de mão. Com o quê? Eu falei, carriola. Carriola. Vocês sabem o que é, né? Imagina uma carriola cheia de areia, morro acima, sem óleo na rodinha. O negócio complicou, não complicou? Carrinho de supermercado. Já viu aqueles carrinhos de supermercado que você vai andando, ele vai de lado? A roda travada? Como fica irritante. Se o supermercado soubesse disso, eles passariam óleo naquela rodinha, porque a vontade que dá da gente é de não comprar nada e ir embora. E aqueles barulhentos? Você vai passar no corredor, todo mundo faz assim, né? O povo não sabe disfarçar, ninguém é fino. Todo mundo dá aquela olhadinha básica para você. Mas isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Às vezes, você está falando que algo é tão difícil de fazer, tão complicado, e a pessoa está olhando, alguém que está debaixo da unção fala assim, nossa, é tão fácil, por que essa pessoa está dando tanto murro em ponta de faca? A unção que eu estou falando não é a presença de Deus, é a manifestação dela. Amém? É a manifestação da presença de Deus. É aquela coisa que facilita tudo para você. É aquela coisa que a parede pode estar caindo, está caindo 10 mil ao seu lado, 20 mil à sua direita, e você está bem tranquilo, cantando e feliz no meio da tribulação. Ou às vezes nem é a tribulação.
Às vezes no seu trabalho o que é tão difícil para outra pessoa, para você é tão fácil, porque você se move debaixo da unção. Unção é óleo, e óleo facilita todas as coisas. Amém? No meio de locomoção, óleo é necessário. E nós temos que aprender a nos locomover debaixo da unção de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a desmistificação da unção. A unção não é algo místico, não é algo que Deus vem, manda um anjinho com a varinha de condão e fala, plim, agora você tem a unção. Não, é algo que nós adquirimos durante a nossa vida cristã, na caminhada com Deus. É algo que custa caro, porque a palavra de Deus diz que a unção custa, a salvação é de graça, amém? Mas é algo também que nós podemos perder, essa facilidade. E a unção, explicando uma palavra mais clara, é quando Deus endossa você. Você sabe o que é endossar? Sabe? É quando Deus assina embaixo. É quando Deus brada do céu e todos os anjos e demônios ouvem. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Abre o que ele está passando. Afasta o que ele está passando. Demônio, bate em retirada, porque o meu filho colocou a mão nisso. Essa semente vai prosperar. Por quê? Porque meu filho acabou de tocar nela. E tudo aquilo que ele toca, prospera. Isso é unção. É quando Deus olha para mim e para você, e as nossas atitudes, e o nosso coração é correto, e Deus fala assim, se parece comigo, eu posso escrever embaixo do que ele está fazendo. Você pode ter a assinatura de Deus hoje, no que você está fazendo? Na vida que você leva hoje, Deus pode falar assim, eu levaria essa vida. Assina embaixo. Na sua base de relacionamento com as pessoas, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos, Deus pode assinar, just like me. Deus pode assinar, igualzinho a mim. Eu endosso meu filho, eu endosso a minha filha. Deus pode fazer isso por você? Quando nós falamos de unção, nós falamos de endossar. Quando nós falamos de endossar, nós falamos de unção. E quando nós falamos dos dois juntos, nós falamos de autoridade, porque eles andam juntos. É uma coisa tremenda. Quando você vê, simplesmente, para todas as coisas na vida, tem alguém que chega e resolve a situação muito bem. Vocês já perceberam isso? Às vezes você está lá lutando com um negócio, né? Difícil. Eu já contei para vocês do mapa, né? Contei para vocês que eu estava perdida, eu estava olhando no mapa, não falava inglês. Cheguei na frente do americano, falei para ele assim, contei o mapa, ele pegou o mapa, olhou para mim assim. Eu falei, thank you. Virou o mapa, estava de cabeça para baixo. Às vezes eu vejo as coisas ali na cozinha, todo mundo desesperado. Entra o neto, resolve tudo assim. No escritório. Das mulheres é que é bom ver o neto no meio das mulheres da igreja, quando elas vão fazer alguma coisa. Então, se batendo, correndo para um lado e para o outro. Ele chega e ele aperta um botão. Ah, funcionou. Outro dia juntou 3, não vou contar, Ana Paula, não vou contar que foi você não. Juntou 3 para fazer um café na igreja. Não conseguiu ligar o fogão da igreja. No outro dia, uma delas falou para mim assim, ah, pastor, esse fogão não liga não. Eu falei, liga. É assim, ó. Amém, queridos? A unção é algo que nós precisamos para todas as coisas. Para educar os filhos, os pais precisam de unção. Precisa da facilitação de Deus. Como eu não tenho filho, eu acho que é muito fácil. Mas eu acho que quem tem diz que precisa de unção. Ou não? Muita unção.
Nós precisamos de unção, da graça de Deus, da unção, da facilitação de Deus para lidar com o patrão, com o empregado, com situações, com música. Né, Luíde? Quantas vezes o Luíde vem aqui e pega no pé de todo mundo, porque a nota está errada. Às vezes a gente fica até irritado, mas tem que se voltar para o Senhor. Hã? Não, acho que o Luíde, eu só vi o Luíde um pouco irritado uma vez. Ele é muito centrado. Mas nota errada irrita ele. No meio do louvor ele dá aqueles espasmos assim. Amém, queridos? E eu gostaria de falar sobre algumas coisas que tiram a nossa unção. Porque tem coisas que tiram a nossa unção. Tira o aval de Deus. Deus não pode dar o aval dele o tempo todo para nós, ou pode? 100% na sua vida, Deus pode falar assim, eu estou assinando embaixo do que ela está fazendo. Você acha que quando você está lá no trânsito e passa aquela cena que eu falei domingo passado, que foi um pouco xenófoba, né? Custa da gasolina e você fica nervoso, Deus pode assinar embaixo de você ali? Não, não tem como, não é? Eu já falei, né? Eu gosto de tocar nesse assunto, eu já falei que todo homem devia trancar a chave dentro do carro pelo menos uma vez por ano, não é uma vez por a vida, não. Porque se ele trancar a chave dentro do carro, ele vai entender que quando a mulher fez, não foi por querer, não foi porque falta de atenção. Amém? Pode acontecer com todo ser humano. O que aconteceu? Ele Tio Rodrigo é o único que tranca, ela não tranca. Pior é quando você deixa o carro ligado, tio. E aí você sabe que você está quase sem gasolina. Né? Você deixa o carro ligado, você está no frio do lado de fora, você está quase sem gasolina, você está vendo o carro quentinho. E você olhando pelo lado de fora assim, que raiva. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Aliás, não precisa não, eu vou citar. A primeira coisa que tira a nossa unção, criancice, imaturidade. Por motivos óbvios, a criança não pode ser endossada pelo pai o tempo todo, pode? Não, é óbvio que não. Quem tem uma criança pequena aqui, imagina o pastor André falando para o Benjamin assim, Ben, está aqui o cartão do papai, entra ali na Toys e compra o que você quiser, filho, papai vai fazer assinar a notinha do cartão. Você já pensou, queridos? Imagina o marido olhando para a esposa e falando, querido, nós entramos nessa joalheria agora, escolhe o que você quiser, está aqui o cheque. Eu te dou esse e o meu que ficou comigo, eu vou comprar passagem para o Brasil. Queridos, é engraçado, mas criancice é algo que nos desabona. E no momento que nós estamos sendo imaturos e crianças, Deus tira o endossamento que Ele nos deu. Você sabia disso? Porque Deus não pode comungar com criancice. Você dá poder na mão de uma criança, você vê meio mundo destruído. Sabia disso? Aqui, na quarta-feira, quando você manda uma criança olhar a outra, meu sobrinho entrou aqui na igreja, eu vou contar. Meu sobrinho entrou aqui na igreja outro dia, eu vi ele falando para as outras crianças assim, minha tia manda em tudo aqui, hein? Você me obedece. Aí o outro olhou e falou assim, meu pai que manda em tudo. Minha tia manda no seu pai, tá bom? Falei, meu Deus, que estrago. Já pensou se o bichinho tivesse poder na mão? Toda vez que nós somos crianças, Deus não pode soltar a chave da casa na nossa mão. Amém? E às vezes nós fazemos igualzinho a criança. Todo mundo quer a chave da igreja, mas ninguém quer participar da limpeza. Né? Todo mundo quer a chave da casa, toda criança, todo adolescente. Eu quero a chave de casa.
Olha, sábado é dia de faxina. Mas eu sou apenas uma criança. Não é assim? É assim. Segunda coisa, que o texto é 1 Coríntios 13, 11. Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas agora que eu vim a ser homem, eu deixei das coisas próprias de menino. Amém? Gálatas 4, um texto que a Kênia leu ontem, lá na Igreja Batista, aliás, que foi muito bom lá no House of Prayer ontem, o culto. Tá? Quem não foi, perdeu, foi maravilhoso o culto. Enquanto nós somos crianças, nós não diferimos em nada de escravo, nós não botamos a mão na herança do pai. Então nós precisamos deixar a meninice. A segunda coisa que tira a nossa unção, incoerência. Sabe o que é incoerência? É um nome bonito para hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a unção, a autoridade com as coisas. Eu estou fazendo tudo errado, mas eu falo para o Emerson, olha Emerson, faça certinho, tá bom? Olha, eu não oro, eu não leio Bíblia, mas você tem que orar, hein, Emerson, e tem que ler Bíblia. Há uma incoerência, e o mundo espiritual, na hora, ele capta essa incoerência. Isso é muito importante para pai e mãe. Se você quer o seu filho crente, seja crente. Se você quer o seu filho entregue nas mãos do Senhor, se entregue nas mãos do Senhor. Agora, se você quer o seu filho um pé na igreja, um pé no mundo, um crente Raimundo, seja assim. Seja assim. Venha na igreja só o dia que você tiver afim. Liga, pergunta qual vai ser a pregação. Ah, não gosto, não vou. Você vai ver o seu filho fazendo a mesma coisa. Não, que isso? Deus tem promessas tremendas para os meus. Tem gente que faz isso, queridos. É mentira, pastora? Não, a pessoa não faz. Não segue o que a palavra de Deus está dizendo. Não, mas eu vou ver as promessas de Deus cumpridas na minha casa. Na televisão, com a bacia de pipoca, assistindo televisão. E quer que o filho venha para a igreja. Onde há incoerência, não há autoridade, não há unção. Amém, queridos? Tiago 2,12 fala assim, falai de tal maneira, e assim procedei. Ou seja, nós temos que falar, e nós temos que proceder de acordo com aquilo que nós falamos. Amém? Terceira coisa, que tira a nossa unção, as trocas que nós fazemos. Querido, nós vivemos hoje, dentro da igreja, um ambiente de troca. Mas nós não estamos trocando com Deus, nós estamos trocando com o inimigo. Todo mundo sabe que a primeira forma de comércio não foi a base de troca? Eu precisava de uma knife feita de pedra, então eu ia lá, levava umas verduras para o Léo fazia uma knife para mim. E eu tinha abóbora, o outro tinha carne, a gente trocava, não era assim? Não foi assim que o comércio começou? E esse comércio tem sido estabelecido hoje dentro da igreja. E o diabo chega com qualquer porcaria para nós e nós trocamos. Nós trocamos um culto pela praia. Ah, mas é só uma vez na vida, Deus me entende, verão é curto, Deus é pai, tá bom? É uma troca. É uma troca. E você sabe qual é a única pessoa responsável por essa troca? Você. Você. Eu já contei para vocês que o meu irmão ganhou uma nota de R$50, meu tio trocou com ele por 3 de R$1. Meu tio chegou e falou, eu tenho 3, você só tem uma. Aí ele, vamos trocar. E o diabo tem feito isso com a gente. O diabo fez com Esaú. Por um prato de lentilha, ele trocou a primogenitura. Nós, muitas vezes, por um prato de lentilha, por um prato de carne, por um par de pernas, né, homens? Por um peito sarado, meninas, nós temos trocado a unção de Deus. Ah, Deus perdoa. Queridos, Deus perdoa todos os pecados? Não, claro que não. Teologia errada. Deus não perdoa todos os pecados.
Deus perdoa os pecados arrependidos. Amém? Pecadores arrependidos. Aquilo que eu me arrependo, eu peço perdão para o Senhor perdoa. Tanto é que quando o rei Davi vai orar, ele fala assim: Senhor, me perdoa até por aquilo que eu não sei que eu fiz. Me absolve das minhas faltas que me são ocultas. Amém? Os pecadores que estão fora de Cristo, eles ainda não foram perdoados. O perdão está à disposição deles. Amém? Ao alcance de todos. Mas ainda não foram perdoados. Alguém que não trocou, José. José estava no momento delicado da vida dele. Todo mundo já ouviu falar a história de José do Egito, amém? E no momento que a esposa de Potifar se apresentou para ele, com todo, não pensa que ela era feia, queridos. Um tribufu, uma capivara, porque não era. Ela devia ser muito bonita. E além de tudo, muito bonita. Né? Muito bonita, mulher do patrão. Tinha todas as coisas em suas mãos. No entanto, ele falou: não, eu não vou trocar. Isso parece pequeno, mas nós temos cedido às trocas que são colocadas para nós. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não vai te propor uma troca injusta. Você entende que eu estou falando de injusta? Ele não vai te falar algo ruim. Ele não vai falar assim: ô, meu querido, não vai para a igreja não. Limpa essa casa todinha do teto até embaixo. Não. Ele vai falar: não vai para a igreja não. Faz um churrasquinho, você merece. Compra uma carninha e vai assar. Verão é tão curto. 3 meses, ó, cai neve de novo. Você tem que aproveitar. Você só trabalha. Você só vai para a igreja. Igreja, igreja, igreja. Você não acha que está um pouquinho demais? Pega isso aqui, ó, vamos trocar. Vamos trocar. Você nunca perguntou para ele o que você tem que dar em troca, quando essa ideia vem? Quando vier, você pergunta: o que eu te dou em troca? Ele vai falar assim: a sua unção. Talvez ele seja doce. Nada, quero nada, estou te dando porque hoje eu estou um diabo mais bonzinho. Amém? Não faça troca. Sansão fez troca. Várias trocas. Perdeu a unção. Salomão fez trocas. Perdeu a unção. Todo mundo que vem no estudo bíblico sabe o que aconteceu com Salomão. Aliás, queridos, o estudo bíblico não é proibido vir, tá? É aberto para a igreja toda. Não tem entrada, não tem que pagar, tá? A gente não cobra mais. Tá bom? Tá? Pode vir. Amém? Fala para o seu irmão: não faça trocas. Não venda a sua unção. E a quarta coisa, para finalizar, que tira a nossa unção, é o pecado. Pecado tira a nossa unção. Completamente. Tanto o Dinho quanto o Dão, se é que existe, se é que nós podemos taxar assim, como pecadinho e pecadão. O problema, queridos, é que o mundo hoje está tão invadindo a igreja do Senhor. Na verdade, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós vimos o mundo hoje com aquela chave de alargar. O que é aquilo? É um macaco? Aquela chave de alargar, alargando as portas da igreja. A palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas o mundo chega para dentro da igreja e fala: não, isso é demais. É sempre demais. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você faz alguma coisa dentro da igreja, e o diabo, porque o Espírito de Deus está insistindo comigo para falar isso, eu vou falar. Vou obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você acha que você faz demais, cuidado. Cuidado. A palavra de Deus diz em Lucas, se eu não me engano, 17, que aquele bom servo
que depois de ter feito tudo o que foi mandado, ele deve olhar para si mesmo e falar assim: eu sou inútil, porque eu fiz só o que eu fui mandado. Nunca pense que você está fazendo demais, porque Deus tem uma promessa para aquele que se desgasta por Ele, para aquele que se entrega sem reservas, para aquele que fala assim: Senhor, eu estou aqui, me usa mesmo. Não interessa que horas, como, de que maneira, com quem, onde, me usa mesmo, eu quero me desgastar para o Senhor. Amém? Há uma promessa de Deus para ele. Então, se o diabo está falando para você: está muito, levanta a sua voz e fala: está pouco, eu vou fazer mais e mais para o meu Senhor, dia após dia, porque Jesus está voltando e eu vou viver cada dia como se fosse o último. Amém, queridos? É essa a resposta que nós temos que dar no inimigo. Queridos, 1 Timóteo 4:2 diz que alguns têm a consciência cauterizada para o pecado. O mundanismo, que tem batido com força dentro da igreja, tem mudado os nomes das coisas. E às vezes a nossa consciência está tão cauterizada, que quando nós chegamos diante de Deus, nós somos como diamantes para resistir ao Senhor. E quando a gente chega diante do pecado, a gente é igual manteiga no sol de 40 graus. Pronto para pecar, difícil para arrepender. O Espírito de Deus falando. E como eu disse no princípio, porque nós não cremos nas consequências. Porque nós não vemos os céus se abrindo e um raio caindo da nossa cabeça. Nós insistimos em fazer coisas erradas. E nós vamos perdendo a unção. E a vida vai se tornando mais difícil. Porque você é um ser espiritual e você precisa da unção para se mover. Amém? Posso ouvir um amém? E queridos, quando eu li o texto que importa agradar a Deus e não aos homens, dos pecados que mais perdeu o nome, ele ficou Dinho. Você reparou que ninguém conta uma mentira? Todo mundo conta uma mentirinha. Leve. Agora, além de ser mentirinha, ultimamente eu tenho ouvido a frase leve. Além de ceinha, ainda é leve. Isso tira a nossa unção. Isso tem um peso no mundo espiritual tremendo. E nós vimos que cada vez está mais comum crente mentir. Mentira boba. Mas às vezes, eu quero falar do outro lado da moeda. Às vezes, estava conversando sobre isso com a pastora Cleusa e com a Kênia. Às vezes, nós não mentimos. Mas nós praticamente obrigamos o outro a mentir. Você vai falar para mim: ai, mas o que é isso? Vou te falar o que é isso. Se eu fizer um churrasco na minha casa e convidar essa metade da igreja aqui e não convidar essa metade, alguém vai ligar para mim e falar assim: por que você não convidou? E se eu responder assim: porque eu não quis? Vou mudar de igreja hoje ainda. O que a Suelen tem que eu não tenho? O Rafael, que come desse tanto, foi convidado. E eu não fui convidado. E aí, se eu for me preocupar com o que o homem pensa, o que eu vou fazer? Querido, não te convidei, porque eu estou planejando daqui um tempo, fazer para a outra metade da igreja, tá bom? E você, por causa do nome, ordem alfabética, estava na outra metade, tá bom? O que eu fiz? Eu menti, para não ficar mal com o homem. E Deus ficou satisfeito com isso, não foi? Não, eu desagradei a Deus para agradar o homem. E por que eu estou falando isso? Porque eu e a pastora, a gente estava conversando sobre uma pessoa muito sincera, que estava no nosso meio, não está mais. Mas chamaram ela para vir para a igreja, e ela falou: não, eu não vou. Mas o que eu vou falar lá para o pessoal da igreja? Por que você não foi? Fala que eu não fui, porque eu não estava a fim de ir. A pastora falou assim, eu fiquei chocada. Eu falei: eu também. Eu fiquei chocada. O que a gente queria que ela falasse? Aí eu falei: pastora,
Ela desagradou nós todos, mas agradou a Deus. Amém? É claro que se ela tivesse vindo para a igreja, ela teria agradado o Pai. De verdade. Amém? Mas pelo menos ela não pecou contra Deus. Mas nós não estamos preparados para a sinceridade. Nós não estamos. Alguém te dá um presente, a pessoa dá e fica... Gostou? Gostou? Não. Mal agradecido. Não é? Não é? Nós não estamos, né, Lídia? Preparados para a sinceridade. Eu estou falando que a Lídia é muito sincera, direta, rápida, ligeira e costeira. Se ela ficar calada, não insiste. Né, Lili? Ficar calada, não insiste muito. Se você não estiver disposto a ouvir a mais profunda, nua e crua verdade. Nós não estamos preparados para a sinceridade. E às vezes nós colocamos os nossos irmãos na posição de mentir. E isso é muito sério. Tanto um lado quanto o outro. Sabia disso? Isso é muito sério. E nós precisamos mudar de atitude. Tanto o que mente, quanto o que espera a mentira. Ah, é assim melhor. Saber que ela vai fazer outro churrasco outro dia. Não, queridos. Cada um de nós temos liberdade de fazer algo na nossa casa, convidar o Léo, convidar o Luíde, não convidar o Rafael, não convidar o fulano, porque eu resolvi nesse dia ter comunhão com os irmãos. Amém? Nós não podemos ser reféns uns dos outros. Nós precisamos agir como Cristo agiria. Amém, queridos? Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos chamar pecado de pecado. O Espírito Santo de Deus está gritando nos nossos dias contra o pecado. Está gritando. Mas nós insistimos em olhar para o pecado como se ele não fosse pecado. Ah, é uma inha, é um inho. É uma coisinha assim de nada. É uma manipulaçãozinha aqui. É uma mentirinha aqui para o meu marido, porque eu precisava muito disso. Deus entende. É uma mentirinha aqui para minha esposa, porque ela não ia entender. Explica que ela entende. Amém? Nós temos que parar com isso. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Imagina a pastora Marcilane ligando amanhã para quem não veio na igreja. Ô, fulano, você não veio na igreja? Estou passando mal, pastora. Alergia terrível. Aí a Marcilane fala assim, ó. A pastora Marcilane na hora fala, mas querido, na praia não tem muita alergia, tem? Você está queimadinho? Estou queimado? Ai, é o sol bate assim no carro na hora que eu estou dirigindo. Né? Mas pensa na sua desculpa de verão. Todo mundo tem a desculpa de verão pronta. Qual é a sua? Qual a desculpa do verão? Alergia. No começo, então, está todo mundo louco por sol, né? A desculpa vai só crescendo, 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 crescendo. E essas coisas vão tirando a nossa unção, vão dificultando a nossa vida. E nós somos responsáveis pela dificultação da nossa vida. Amém? Vamos ser santos. Fala para o seu irmão, seja santo, como Deus é santo. Não comercialize a sua unção. Amém, queridos? Coisas que nós consideramos tão pequenas. Para Deus tem nome, o nome é pecado. E tem os pecados que nós consideramos pecadões, tira unção também. Pornografia tira unção. Amém? É pecado que chama mais pecado. Prostituição é pecado. O que mais? O roubo é pecado. Mas, como diz a pastora, levar umas bags de lixo, assim, de vez em quando, part-time, isso não é roubo. É roubo. Né? Ah, eu faço tanto nesse lugar. Não é assim?
Nós precisamos dar nome para as coisas, queridos. Nós precisamos dar nome. Eu já contei para vocês que eu fui na casa de uma pessoa uma vez, eles estavam abrindo o saquinho de açúcar do Dunkin' Donuts e enchendo o pote. Eu falei, meu Deus. É sério, eu estava recém-chegada na América, eu falei assim, uau, será que açúcar aqui é muito caro assim? Né? Vou trazer açúcar para o Brasil. Eu já pensei no comércio. Vou fazer dinheiro, vou mandar vir açúcar do Brasil para cá. Sério. Sério. Muitos de nós seríamos incapazes de roubar alguém, mas nós roubamos a Deus. Nos dízimos, nas ofertas. É interessante que não é só nos dízimos, não, é nas ofertas. Passa a mão no bolso. Ai, só trouxe nota de 20. Não vai dar para dar oferta. Trouxe nem uma notinha de 1. Pelo menos uma de 5. Nós fazemos isso. Porque muitas vezes nós temos a consciência cauterizada. Vamos ficar de pé?